Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Mais uma vez. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Gente, estamos de volta. Bem-vividos. Uhul. Bem-vividos de Betel, bem-vividos do Brasil. Estamos de volta. E hoje, em peculiar, com gente nova. Gente que ainda não é bem-vividos, mas vivem muito bem. Esse é o nosso Caio. Ele é um ancião de apenas 19 anos, não é isso? E esse é o nosso Arthur, nosso ancião de 18 anos, né? Um dia eles chegarão à nossa idade, com certeza, se Deus assim permitir. Amém. E a Leninha, que já está conosco, já é a segunda ou terceira gravação? Terceira gravação. E a nossa irmã Damiana, que fica aí atrás das câmeras, né? Exatamente. Mas que é de suma importância. Gente, nós estávamos com muitas saudades e hoje nós estamos retornando e cremos em Deus, que será, agora estaremos aqui semanalmente e para a honra e glória do nome do Senhor. E nós começamos com esse cântico alegre, falando que a unção do Senhor está sobre a nossa vida, a unção do Senhor está neste lugar, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está. E hoje eu preparei uma palavra que está registrado no livro de Salmos, capítulo 18, falando sobre vitória e domínio. O que nós estamos precisando é de vitória, nós estamos precisando de domínio. Domínio das nossas emoções, domínio dos nossos medos, domínio das nossas vontades, né? E eu gostaria de estar falando com vocês a respeito disso. E para isso eu vou ler uma parte desse salmo, que diz assim, o salmista ele começa fazendo uma declaração ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes da impiedade se impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e dramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele, do seu santo templo, ouviu a minha voz e o meu clamor, e lhe penetrou nos ouvidos. Amém? Nós temos um Deus que é o nosso ponto de segurança. E nada de mal tende contra a nossa vida pode prosperar, né? Nós estamos vivendo debaixo da fortaleza do Senhor. Ainda que
muitas vezes nós pensamos que estamos fragilizados. Mas para que nós possamos sentir essa fortaleza, nós precisamos de nos posicionar diante do Senhor. Nós precisamos de sermos santos. Nós precisamos de estarmos separados. Nós precisamos de nos quebrantar diante de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. E aí, queridos, não há força contrária para vencer o agir de Deus na minha vida e na sua vida. O salmista Davi, ele exalta o Senhor por causa dos seus muitos livramentos que o Senhor tinha concedido para ele em algumas batalhas, né? E o Salmo 18 é uma espécie de reedição de 2 Samuel 22. Provavelmente Davi reescreveu esse salmo porque ele queria que a sua história ficasse registrada, né? Por isso, tem algumas diferenças nesse texto. E nós podemos perguntar assim: quem é Deus, senão o Senhor? E Davi, ele começa a falar: olha, eu venci os meus inimigos, reconhecendo o poder de Deus. O Senhor livrou Davi dos seus adversários, porque ele, não era só porque ele representava ou porque ele era um rei, mas porque ele era ungido de Deus. Davi não se refere à sua posição como rei, mas ele se descreve como servo. Aí está o segredo, né? Davi, apesar de ser rei, ele se coloca como servo. Então, amados queridos e queridas, nós não precisamos de grandes homens, de grandes mulheres de Deus. O que nós precisamos é de homens e mulheres que servem a um grande Deus. Há uma diferença em ser um grande homem e ter um grande Deus. Nós precisamos de ser humildes, sermos servos, aquele que serve ao Senhor, para que nós possamos ver a vitória. Davi declara seu amor para com Deus e a sua dependência como homem. E ele encontra refúgio no Senhor. As guerras estavam lá, as batalhas estavam lá, os inimigos estavam lá. Mas ele fala que, olha, a minha força, a minha capacidade, ele declara nos versos 1 e 3, olha, o meu Deus, ele é rocha, o meu Deus é cidadela, o meu Deus é libertador, o meu Deus é refúgio, o meu Deus é escudo, o meu Deus é baluarte. Olha que Deus é esse. Então, vindo as adversidades, se você tem um Deus que é um libertador, se você tem um Deus que é o teu escudo, que é a tua proteção, o que nós podemos fazer? Né? O salmista, ele invocava o Senhor porque esse Senhor que ele servia era digno de honra. E ele fala que, olha, invoca o Senhor, meu Senhor é digno, e eu vou louvá-lo. E ele começa a falar que, olha, os laços de morte me cercavam, mas eu estava protegida, as cadeias infernais estavam se levantando, mas eu estava protegido. E Davi chega um momento que ele clama ao Senhor, ele sabe ele declara que o Senhor está lá no seu santo templo. Mas quando ele grita, quando ele clama, o Senhor atende. E às vezes, querido, nós ficamos pensando assim: Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que o céu está de bronze, parece que nada está acontecendo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, né? De estar orando, clamando, e parece que Deus não está ouvindo. Mas Deus, do seu trono,
Ele olha com um olhar de misericórdia para mim e para você e vê quando nós clamamos por socorro. Davi gritou da profundeza da sua angústia e Deus ouviu do seu santo templo. O Senhor do alto estendeu a sua mão, lá nos versículos 16 a 19 do capítulo 18, fala isso, que o Senhor do alto estendeu a sua mão para tirar Davi das águas e levar para um lugar espaçoso. Amém. Então, meu querido, minha querida, eu creio que quando Davi, ele ouvia, ele clamava, ele pôde ouvir também a voz de Deus como trovão, ali liberando os querubins, cavalgando nas asas do vento e demonstrando assim. Então ele começou a demonstrar a sua confiança no Senhor. Queridos, nós podemos não ver, mas Deus coloca anjos ao nosso redor para nos dar força. Você lembra que foi assim com Daniel? Aconteceu isso com Daniel. Daniel começou a orar, no mesmo instante, o Senhor liberou a resposta de Daniel. Liberou os anjos para vir atender Daniel. Só que também havia uma tempestade, havia ali o espírito contrário impedindo que as orações ou que os anjos chegassem até a resposta de Daniel, que Daniel precisava. Queridos, o que nós muitas das vezes paramos? Oramos um dia, clamamos, o Senhor não vai ouvir mais. E aí a gente baixa a guarda. Mas não podemos fazer assim. O resultado das conquistas que Davi conseguiu foi pela graça de Deus, foi pelo esforço, foi pela segurança que ele tinha, não num Deus que passa, né, que está de passagem somente, mas num Deus que fica presente, num Deus que tem prazer em olhar para o seu filho, para a sua filha, que clama, que busca em espírito e em verdade, e aí então ele tem prazer em responder. Queridos, retornar, reconhecer que Deus é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Amém. Deus é um Deus que está querendo nos trazer a vitória. Eu não sei como você tem passado esses 6 meses, né, que nós estamos vivendo assim, de máscara, esses 6 meses que nós estamos vivendo confinados, esses 6 meses que a gente não pode abraçar, esses 6 meses que a gente não pode se alegrar fazendo uma festa. Eu não sei como que você está vivendo, mas isso é uma guerra, isso é uma batalha, digo, de uma grande guerra mundial. E essa batalha, cada um de nós temos que ver aonde que nós podemos nos achegar mais a Deus. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim, e eu chegarei a vós outros. Então, queridos e queridas, o nosso Deus é um Deus de força. Amém. O nosso Deus é um Deus de socorro. O nosso Deus é um Deus que nos ama. Ele nos amou primeiro. Então, o que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Amar o Senhor em todo o tempo. Não desanime. Não desanime, porque nós temos um Deus a quem nós podemos confiar. E nós temos um Deus que é a nossa fortaleza. Lembre-se disso. Na angústia, clame ao Senhor. Invoca o nome do Senhor. Porque as cadeias infernais surgiram para Davi. E cadeias infernais surgem todos os dias. Mas nós temos um Deus que nos conduz em santidade. Amém? Esse Deus que foi engrandecido na vida de Davi será também o nosso Deus, é o nosso Deus. Amém. Que nós engrandeceremos ele agora cantando o hino Seja Engrandecido. Amém? Bora Amém. Lá?
voz parece que some. Interessante. Aleluia. Vou contar um testemunho. Que às vezes, para poder falar um gol de um jogo, às vezes a gente tem uma voz forte, né? Grita. E nem sempre para a gente glorificar o Senhor, para a gente exaltar o nome do Senhor, a voz vem. Mas o Senhor é engrandecido na nossa vida. E mesmo com a voz pequena ou a voz falhando em alguns momentos, nós louvamos a esse Deus. E queremos exaltar esse Deus que sempre está conosco. E nós queremos estar orando nesse momento. São muitas as pessoas que têm nos pedido oração. São muitos bem-vividos. Caio, você já imaginou uma pessoa com 60, 70 anos morar sozinha e de repente a única coisa que ela tem é o contato do celular, é o contato, o culto de quarta-feira, o culto de domingo, é a palavra pastoral que a gente envia, é o hino que a gente envia. E nem sempre isso está suprindo todo o seu vazio. E nós temos muitas pessoas com 70, 80 anos que têm nos pedido socorro, pedido oração. Pastor, eu estou sozinha. Pastor, o meu coração está apertado. E nós vamos estar orando por essas pessoas. Eu tenho orado por você, meu amado, minha amada. E agora, junto com esse exército aqui do Senhor, poderoso, nós vamos levantar a nossa voz, clamando ao Senhor. Que o Senhor que é a tua força, o Senhor que é a tua rocha, o Senhor que é a tua segurança, você possa sentir abraçado pelo Espírito Santo de Deus aí na sua casa. Vamos orar? Ô Paizinho querido, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Deus, muitas vezes a nossa força, ela é pequena, a nossa voz embarga, as aflições vêm, mas nós temos o Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, o Senhor que tem cuidado desse idoso, dessa idosa, Aleluia. o Senhor que tem ido até, Senhor, ouvido nos asilos, nas casas, as pessoas que estão sozinhas. Senhor, nós clamamos nesta hora que o teu amor, a tua graça, Amém, Senhor. e possa estar envolvendo. Visita, Senhor. Deus, e que os teus anjos estejam acampados Aleluia, Jesus. ao redor de cada um, de cada uma. Sim, Espírito. E que eles possam, Senhor Deus, em Ti, ser fiéis o tempo todo. Amém. E que eles possam, Senhor Deus, saber e sentir que não estão sozinhos. Que o Senhor está com eles. Amém, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Beijo! Beijos para todos. Deus abençoe.